Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês uma fala do Malafaia na entrevista que ele deu para o UOL ontem, culpando o Bolsonaro por conta do ato flopado. Para quem não sabe, o ato aconteceu ali em Copacabana, né, no último domingo, o ato em defesa dos pobres e coitados presos pelo 8 de janeiro, pela anistia dos criminosos, que poderia ser basicamente escrito pela anistia do Bolsonaro, mas como ele tenta enganar o público dele, ele diz que a anistia é para os pobres coitados que estão sendo perseguidos e que ele está fazendo isso e aquilo para salvar o povo, e na verdade ele está tentando limpar a sua própria barra, né? Não tá nem aí pro povo que tá preso, tá nem aí pra Débora que tá lá presa, os filhos estão sem mãe nesse momento, não estão nem aí pro Clezão que já passou desse plano pro outro. Essas pessoas só são utilizadas por Bolsonaro como acessório para livrar a própria pele. E aí o empresário da fé, né, o Malafaia, simplesmente disse que a culpa do ato ter sido flopado foi do Bolsonaro, porque ele avisou pro Bolsonaro que não era para fazer o ato no domingo, porque o domingo o carioca dorme até mais tarde, ainda por cima teve o clássico, né, o Fla-Flu. Só que a gente precisa lembrar que quando o ato foi marcado, não tinha certeza que teria Fla-Flu ainda na final do Campeonato Carioca. Eles marcaram esse ato ainda no início de fevereiro ou foi no final de janeiro, se não me falha a memória. Não tinha ainda marcado a data para o Fla-Flu. Né? Não se sabia que Flamengo e Fluminense iriam se enfrentar na final do Campeonato Carioca. Então não dá para ter essa previsibilidade. Outra coisa, ano passado, quando aconteceu no dia 21 de abril o ato, que o ato também foi flopado, né? Eles esperavam também ali pelo menos de 500 mil a 1 milhão de pessoas e só deu 32 mil pessoas. Eles alegaram, o próprio Malafaia também, que eu só beber um pouquinho de água, né? O próprio Malafaia, àquela altura, alegou também o seguinte, que o ato foi menor do que eles imaginavam por causa do feriado. Só que o feriado caiu no domingo. E quem é trabalhador, né, escala 6 por 1, né, padrão ali tradicional, infelizmente, de grande parte do trabalhador brasileiro, sabe que quando o feriado cai no domingo e a sua empresa funciona, não entra um feriado sobre o outro, né? Geralmente você trabalha, né? Geralmente você trabalha, você não deixa de trabalhar porque é feriado. São raras as empresas que o feriado cai no domingo e a empresa não funciona. Então, o ato que foi flopado no ano passado também, né, e que esse ano reduziu por vários motivos. Primeiro, os brasileiros, que muitos inclusive têm desaprovado o governo Lula porque queriam um governo muito melhor do que está sendo, segundo muitos ali, consegue entender que, em comparação ao governo Bolsonaro, melhorou muito e que, inclusive, não dá nem para comparar Lula e Bolsonaro. Primeiro ponto. Segundo, eles estão percebendo que, enquanto a oposição ao governo só atrapalha o governo tenta fazer alguma coisa. Quais são os projetos apresentados pela extrema-direita, além de falar em anistia e golpe de Estado? Nenhum. Nenhum. Hoje o Lula vai anunciar, inclusive, não sei se na hora que esse vídeo sair já foi divulgado, a isenção, o projeto de isenção de imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais. A extrema-direita, inclusive, é contra isso. A gente viu, inclusive, que durante o governo Bolsonaro, a tabela de imposto de renda ficou desatualizada. Então, tudo isso começa a cair na opinião pública, que apesar de não achar que o governo do Lula está às mil maravilhas, está a melhor coisa do mundo, entende que não dá para comparar com o governo Bolsonaro. Sem falar que, em uma pesquisa da Datafolha feita no ano passado, no final do ano passado, 62% da população brasileira é contra a anistia aos participantes do 8 de janeiro. E detalhe, tá? Esse número era maior, foi caindo com o tempo, mas mesmo assim hoje ainda supera a casa dos 60%, tá? Em comparação, inclusive, à pesquisa anterior feita pela Datafolha, eram 63% contra a anistia e apenas 30% a favor, 31% a favor. Na última pesquisa eram 62% contra e 33% a favor. Porém, a pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e essa oscilação dentro da margem de erro não muda muita coisa. E se você pegar um dado ali que mostra que os apoiadores do Bolsonaro giram em torno ali, os apoiadores mais fiéis, né, são hoje em torno de 22 a 26, 27% do eleitorado brasileiro, pelo menos, se você levar a margem de erro em conta ali, chega nesses 30% mais ou menos. Então hoje, quem é a favor da anistia é basicamente bolsonarista, tá? É basicamente bolsonarista. Aqueles que não sabem, 5%, e aqueles que são contra, 62%. Só aí a gente pode juntar
se juntar ou não sabe, que pode ir para um lado ou para o outro, dá 67% da população dizendo que não aprova a anistia, ou pode dar 35% dizendo que aprova a anistia, né? Se você incluir ali ou não sabe para um dos dois lados. Então isso não é uma pauta que agrade o brasileiro. O brasileiro não está nem aí para isso. Em relação a, neste momento você quer reduzir o preço, você quer a isenção de 5 mil reais, até 5 mil reais para quem recebe imposto de renda, ou para declaração de imposto de renda, ou quer anistiar golpistas. Você quer tirar o tributo da cesta básica, dos alimentos que compõem a cesta básica, ou você quer anistiar os golpistas? O povo não quer saber de anistiar golpistas porque são criminosos. Enquanto isso, inclusive, a extrema-direita atua basicamente para atrapalhar o trabalho do governo, que tenta ali reduzir o preço dos alimentos, melhorar a vida dos brasileiros, gerar emprego. A gente não vê um projeto. Eu até já desafiei aqui na revista Fórum, em algumas lives que eu participei aqui com o Rovai e com o Adri, pedindo para que alguém me apresente projetos dos bolsonaristas para o povo, para melhorar a vida do povo. Não tem. Os projetos deles são para qualquer um que atrapalhe o governo, né? Projetos para anistiar os golpistas do 8 de janeiro, projeto para rever decisões do STF, projetos para atrapalhar o Brasil de crescer, projeto para impedir que o governo atue e trabalhe. É isso. Projeto, inclusive, para reduzir a transparência das emendas parlamentares, projeto para controlar o orçamento do governo. É o que eles fazem. Eles não apresentam um projeto para melhorar a vida do povo. E aí, nas palavras do Malafaia, essa matéria está aqui na revista Fora, inclusive assinada pelo Marcelo Ayler. Nas palavras do Malafaia, ele disse o seguinte, ó: eu disse para o Bolsonaro que domingo de manhã, no Rio de Janeiro, não é o melhor lugar para se fazer manifestação. Eu avisei o Bolsonaro. Detalhe, quem teria marcado supostamente esse ato, quem teria supostamente marcado o ato, teria sido o Malafaia. Então a data, 16 de março, e o dia domingo, não deve ter sido escolhido pelo Bolsonaro. Deve ter sido a escolha do próprio Malafaia, não é a escolha do Bolsonaro. E aí ele segue. Carioca no domingo acorda mais tarde. Se der praia, piora. E tem jogo Fla-Flu. Mas ele não. Vamos fazer. Depois fazemos um em São Paulo. Vamos lá, Malafaia. Vamos ignorar ali que você falou isso. Vamos pegar a parte do seguinte. Você, Bolsonaro e todos os parlamentares bolsonaristas pediram que não fizesse-se manifestação em outros lugares e que todo mundo devesse concentrar as ações lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Você falou isso. Bolsonaro falou isso. Vários parlamentares bolsonaristas falaram isso. Então, todo mundo foi para o Rio de Janeiro. E mesmo todo mundo indo para o Rio de Janeiro, não apenas os cariocas, vocês conseguiram reunir apenas 18.300 pessoas. E o que é interessante, isso aqui é um ato falho do Malafaia também. Por quê? Se o ato deu 400 mil pessoas, como eles alegam, por que o Malafaia está incomodado que o ato não foi tão cheio? Porque 400 mil pessoas, meu amigo, é gente pra caramba. É gente pra caramba. Então eles sabem que não deu 400 mil pessoas, que não deu 50 mil pessoas, que não deu 30 mil pessoas, porque eles sabem, no final das contas, que o ato foi flopado. E isso aqui, pra mim, inclusive, é mais uma despedida do Bolsonaro da liberdade do que realmente uma busca por fortalecer, de alguma maneira, o discurso contra a prisão dos golpistas do 8 de janeiro. Pedir anistia. Não tem pedir anistia é pro Bolsonaro. Tá? É pro Bolsonaro. Simples assim. Tá certo? Mas comenta aqui o que você achou disso, porque o Malafaia jogou a culpa do Bolsonaro. Não, flopou por culpa do Bolsonaro. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi eu que marquei o ato, foi eu que convoquei o ato, mas flopou por culpa do Bolsonaro. Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tem um vídeo lá no meu canal, inclusive especial, para vocês assistirem hoje, né? Onde eu revelei lá que eu fui processado pelo Abílio Brunini, deputado federal, que hoje é prefeito de Cuiabá, e que na justiça no Mato Grosso parece que funciona completamente diferente do resto do Brasil. E eu tô tendo um custo muito elevado para poder recorrer lá dos recursos, né? Eu não pago advogado, tô sendo defendido por uma ONG chamada Mídia Defense, que defende ali a mídia independente, mas eu preciso pagar os recursos quando eu preciso recorrer, e eu tô lá explicando isso para vocês e pedindo lá uma ajuda. Se você puder, assista lá, que o vídeo é muito importante para que vocês saibam detalhes do que tá acontecendo comigo e desse assédio judicial que eu tô sofrendo do Abílio Brunini, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!